Eu creio que o ser humano, eu, você, cada ser humano na face da terra, tem uma habilidade dada por Deus. Uma habilidade dada por Deus, que é a capacidade de nos lembrarmos das coisas. Deus nos deu uma memória. E essa capacidade de nos lembrarmos das coisas, ou seja, de reter conhecimento, porque nós então aprendemos e nos lembramos daquilo que aprendemos, retemos conhecimento, nos lembramos disso. Eu acho que é uma das capacidades mais especiais para vivermos com esperança, para vivermos e sermos aquilo que temos falado aqui já desde o final de dezembro, de sermos a comunidade da esperança, que é o tema do ano para todas as nossas igrejas no Brasil. Comunidade da esperança. E eu acho que algo imprescindível é utilizarmos essa memória dentro do propósito de Deus. Ou seja, se Deus nos deu algo, esse algo deve ser usado de acordo com o propósito para o qual foi criado. Eu sempre uso a ilustração, talvez você tenha uma caneta aí na sua mão, e a caneta ela foi criada com um propósito. Ela foi criada para que você pudesse escrever. Mas você pode usar a caneta com outros propósitos. Agora, se você usar uma caneta com outro propósito, você vai estragá-la, você vai destruí-la. Você pode tentar furar um buraco numa parede com uma caneta, você vai estragá-la. Você pode querer furar o olho do irmão com ela, vai estragar a caneta e o olho do irmão talvez. Então, você pode usar uma coisa com propósito errado. Esse microfone aqui, ele é usado, utilizado, o propósito é que o som possa ser propagado. Ele capta o som para que ele seja propagado. Agora, eu posso usar com outro propósito, posso tacar na cabeça do irmão que está dormindo durante a mensagem, posso fazer qualquer outra coisa com ele que seja fora do propósito, e aí o que acontece? Eu estrago. Deus te deu a memória, a capacidade de se lembrar das coisas com um propósito muito específico. Claro que tem uma abrangência grande de resultados, de desdobramentos, mas algo muito especial é que a sua mente, a sua capacidade de pensar, de reter conhecimento, de lembrança, pudesse ser usado para que você vivesse plenamente o que Deus tem para a sua vida, o propósito. Mas nem sempre isso que acontece. Como qualquer ser humano, eu e você pode pensar aqui na experiência de se lembrar de um fato muito triste, angustiante da sua vida, e quando você se lembra, muitas vezes você vai sentir a tristeza daquele dia, daquela situação. Minha esposa sabe, os meus filhos sabem, tem determinadas músicas que eu me lembro da adolescência e que elas me entristecem. Esses dias eu fui ouvir uma música de um camarada chamado Peter Cetera, e eu estava, por acaso, meu irmão também tinha mandado, que é da mesma época, mesma geração, eu coloquei no YouTube uma música dele, que é You Are the Inspiration. Aquela música me faz chorar. Eu lembro de coisas da adolescência e ela me faz chorar. De repente minha filha fala: o que está chorando, pai? Primeiro é a velhice, Segunda coisa é a lembrança da música, a nostalgia. Mas que coisa! Agora, quando você se lembra de coisas legais que aconteceram com você, conquistas, vitórias, dias de realizações, puxa, aquele sentimento novamente toma seu coração, muitas vezes até aquela euforia, a alegria daquilo que tocou você de forma tão profunda e positivamente. Eu, quando era um jovem ainda, que Jesus me salvou com 18 anos, um dos primeiros livros que eu li após a minha conversão foi um livro que o título é Fale a Verdade Consigo Mesmo, e ele foi reeditado agora pela editora Betânia, são dos autores William Barcos e Mary Chapin. Puxa, aquele livro foi muito importante após o período da minha conversão, fundamentando a minha fé, porque ele fala do alto papo, do discurso que você faz, da conversa que você tem com você mesmo e como você fala mentiras para você. E ele trata isso muito bem. Esses autores, é um livro cristão muito bom nessa área, recomendo a você, se você quiser, você adquirir, porque a editora Betânia reeditou esse livro. Muito abençoado. Por quê? Porque a batalha maior que nós temos não é com as circunstâncias, não é com o diabo. A batalha maior que nós temos não é necessariamente com este mundo. A batalha maior que nós temos é com a gente mesmo, nossa própria mente, os nossos pensamentos. O maior inimigo que eu e você temos somos nós mesmos, o nosso coração enganoso. E se eu e você usamos desse recurso maravilhoso que Deus nos deu, que é a memória, para vivermos o que Deus tem para nós, puxa, a gente vai ter muita conquista, e a gente vai realmente viver os nossos dias
com significado, com propósito, mesmo em meio a circunstâncias contrárias e difíceis. Eu me lembro quando eu ainda era um recém-formado, um jovem pastor, e eu atendi uma adolescente da igreja. Ela havia crescido na igreja, e ela havia se desviado da fé, ela havia se envolvido em relacionamentos errados, ela havia sofrido com esses relacionamentos, e um dia eu conversava com ela, naquela época ela devia ter uns 16, 17 anos, e eu conversava com ela, e ela em lágrimas dizia assim para mim: eu nunca vou ser feliz, eu nunca vou ser feliz, e chorava. Depois ela dizia de novo: eu nunca vou ser feliz. Ela relembrava de algumas coisas que ela tinha vivido, ela dizia: eu nunca vou ser feliz. E eu dei um chacoalhão nela, olhei bem nos olhos dela e disse assim: você para de falar isso, para com esse discurso, para de alimentar a sua mente e o seu coração com essa mentira, isso é uma mentira. Você tem tudo para ser feliz, se você voltar o seu coração a Jesus, se você voltar a andar com Ele, Ele vai realizar grandes coisas na sua vida. A sua vida não precisa ser um fracasso. Porque o que estava acontecendo com essa menina? Ela acreditava que a vida dela nunca ia ser feliz, e por isso ela estava se jogando no braço de qualquer um, por isso ela estava se relacionando com qualquer pessoa, porque ela não via valor em si mesma. Minha vida vai ser uma tragédia mesmo? Por que me preocupar com quem me relaciona? Por que me preocupar com as escolhas que eu estou fazendo, se a minha vida vai ser uma tragédia? O discurso dela estava destruindo a sua vida, o discurso dela estava destruindo o seu presente e poderia destruir o seu futuro. E eu louvo a Deus porque essa menina continua na igreja, essa menina se casou, tem 2 filhos, serve o Senhor, a vida dela mudou quando ela voltou o coração para Jesus, e ela parou de falar mentiras para si mesma, ela parou com o discurso da tragédia, da autocomiseração, da autopiedade, do vitimismo, parou de ficar se concentrando nas circunstâncias e passou a olhar no que Deus é e no que Ele tem para a sua vida. E eu creio, irmãos, que nesse ano de 2019, esse é um grande desafio para mim e para você. Se nós queremos ser a comunidade da esperança, nós precisamos ser, a comunidade precisa ser composta por pessoas que vivem em esperança. Isso diz respeito a mim e a você, que nós não vamos ficar alimentando discursos de tragédia, nós não vamos ficar alimentando mentiras no nosso coração, que nós não vamos, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, deixar que elas determinem aquilo que pensamos, aquilo que alimenta o nosso coração, as nossas emoções, os nossos sentimentos, aquilo que dirige a nossa vontade. Eu e você podemos e temos essa autonomia em Cristo, porque nos submetemos a Ele, Ele nos capacita a escolher o que pensamos. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, e Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, ou seja, eu e você precisamos viver essa transformação que começa na mente. Na cultura grega helenística, o comportamento era proveniente do pensamento, e Paulo está dentro dessa cultura. Ele sabe que quando você muda o pensamento, você muda o comportamento, que quando você muda a sua mente, aí sim, você muda de fato os seus hábitos, você muda as suas escolhas, porque você mudou a mente. E quando eu olho para a Bíblia, com esse tema linkado à esperança, eu vejo isso claramente num profeta que você já deve ter ouvido falar, que é o profeta Jeremias. E eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia em Lamentações de Jeremias. De acordo com a tradição, esse livro é atribuído a Jeremias, apesar de não ter um autor, por tudo que Jeremias viveu, por tudo que ele registra no seu livro, o profeta maior Jeremias. Então esse livro também é reconhecido como de autoria de Jeremias. Lamentações capítulo 3, você vai encontrar o livro de Isaías, Jeremias, e você encontra logo após o texto de Lamentações, capítulo 3, eu quero ler uma pequena porção, verso 18 a 26, onde Jeremias escreve o seguinte, eu queria que você prestasse muita atenção nessas palavras. O texto diz: por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava no Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Observe essa primeira parte que Jeremias diz. Ele lembra da angústia, da tristeza, da miséria. Se você conhece o contexto desse texto, Jerusalém havia sido destruída pelo Império Babilônico em 586 a.C. Jeremias teve um ministério profético por mais de 40 anos, ele alertava o povo que isso ia acontecer se eles não se arrependessem, se eles não se voltassem para Deus, mas o povo continuou endurecido no pecado, continuou, por 40 anos ele pregou a mensagem de Deus e ele não foi ouvido, e quando a tragédia acontece, realmente tudo aquilo que Deus havia dito por intermédio dele acontece, a sua alma
chora de dor. Esse livro é um livro de lamentação, de angústia, de dor profunda na alma. Eu não sei se você sabe, mas Jerusalém, durante o cerco, além do sofrimento por várias décadas, Jerusalém durante o cerco passou fome. As crianças, você imagina um quadro desse, as suas crianças, os seus filhos morrem de fome. E quando os seus filhos morrem, sabe o que as mães faziam? As mães cozinhavam os filhos para ter o que comer. Você pode imaginar o nível de desespero de uma população que é capaz de cozinhar o próprio filho para comer da sua carne, porque não tinha o que comer. Eles comiam fezes de pássaros, e muitas vezes as próprias fezes, bebiam da própria urina, porque não tinham o que comer e o que beber. E quando o desespero chegou a um ponto, eles romperam um muro, foram capturados, foram mortos, assassinados, perante os filhos assassinados diante dos olhos dos seus pais, uma crueldade terrível. Destroem os muros de Jerusalém, destroem o templo, destroem tudo, levam parte da população em exílio para a Babilônia. A parte mais miserável e pobre ainda fica lá, no meio das ruínas. Jeremias fica com esse povo, e ele descreve essa situação de forma profética. Isso iria acontecer, o povo não ouviu, aconteceu o que Deus diz. Porque eu queria que você entendesse uma coisa aqui nessa manhã: tudo que Deus diz acontece. As bênçãos, as promessas gloriosas irão acontecer na vida daqueles que creem. O juízo de Deus também irá acontecer na vida daqueles que não creem e não vivem de acordo com a sua palavra. Então você pode ter certeza disso, a palavra de Deus se cumpre sempre, e ela se cumpriu. Agora o profeta não chora aqui porque o povo simplesmente não o ouviu. O profeta chora, por isso sim, mas também por ver que eles perderam a glória, como nação, como cidade, que eles perderam a comunhão com Deus, e que o povo se mantinha desviado da presença de Deus. Lamentações é um livro muito interessante. Primeira parte, ele está destacando isso, e o que destaca aqui é o capítulo 3, porque o capítulo é de esperança. Só existem 4 citações da palavra esperança nesse livro de Lamentações, as 4 estão no capítulo 3, e é interessante que o livro de Lamentações é um livro poético, é um livro em que ele faz as poesias com muita destreza, com muita habilidade, acrósticos. Os 4 primeiros capítulos ele usa acrósticos, e no capítulo 3, cada letra consoante do alfabeto hebraico, ele escreve 3 linhas com cada letra. Então é uma poesia, é um livro maravilhoso, como Jeremias se dedicou a ele aqui, e essa era uma literatura muito comum no mundo antigo. Agora eu queria seguir, porque ele diz assim: eu me lembro da minha aflição, da minha amargura, do meu pesar, me lembro de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim, não tem nada dentro de mim, eu não tenho mais força, eu não tenho energia. E talvez essa seja a situação de alguns de nós que estamos aqui, porque você está se lembrando de toda a tristeza que talvez você já viveu ou está vivendo, e isso te consome, isso tira as forças, isso te deprime, isso te adoece, isso realmente te angustia ao ponto de que você não tem perspectiva nenhuma para se levantar da cama, nenhuma para experimentar esse dia lindo, nenhuma para ter perspectiva de futuro. Mas olha o que ele diz no verso 21, ele diz: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande a tua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, aleluia. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Você vê que há uma chave de mudança. Você vê um profeta em pranto, em choro, em angústia, porque todas aquelas circunstâncias terríveis eram muito nítidas aos seus olhos, ele estava vivendo isso. Mas ao mesmo tempo, você vê um cara dirigindo a sua mente, o seu pensamento, a capacidade mental que Deus deu a ele, como deu a mim e a você, para se concentrar na verdade de Deus, no propósito de Deus, naquilo que lhe dá esperança. É lindo isso. Agora, eu queria dividir a minha reflexão com você em 3 partes aqui. A primeira, eu queria falar sobre o que é lamentação, porque eu acho que muita gente confunde lamentação com murmúrio. Muita gente confunde isso. O murmúrio, como várias pessoas dizem, é a cantiga do diabo. A Bíblia diz que a gente deve fazer todas as coisas sem murmuração. Trabalhos difíceis,
trabalhos fáceis. Lidar com pessoas difíceis, com fáceis. Sem murmuração. A Bíblia diz que em tudo nós deveríamos fazer sem murmuração e sem contenda. Paulo diz isso aos Filipenses. Murmuração não tem a ver com Deus. Murmuração é do diabo, é do inferno, é do coração pecaminoso meu e seu. Viver murmurando é viver realmente uma desgraça, fora da graça de Deus. É viver na miséria. Ninguém vai viver com significado e propósito murmurando. E ninguém gosta de viver ao lado de alguém que só murmura. Ou alguém aqui gosta? Ninguém gosta, porque isso adoece, isso intoxica a alma da gente, o ambiente até fica tóxico. Então, murmuração é muito diferente de lamentação, e eu queria comentar um pouquinho sobre isso com você. É interessante que até Jesus usou murmuração. Perdoe, refaz aí, edita aí, até Jesus usou lamentação. Você se lembra que Jesus estava na cruz e ele diz assim: meu Deus, por que me desamparaste, me abandonaste? Ele está citando um texto de lamentação do Salmo 22. Davi escreveu muitos salmos de lamentação. Nós temos um livro na Bíblia que é só de lamentação. Então a lamentação não ofende Deus, lamentar não é pecado. Murmurar sim, lamentar não. Se até Jesus usou um texto de lamentação, ele não estava simplesmente cumprindo uma profecia, ele estava usando aquele texto de dor profético lá de Davi, e toma aquele texto para lamentar perante Deus. Deus, por que me desamparaste? E isso é muito interessante, porque eu queria que você entendesse que na murmuração não há espaço para fé, para declaração de confiança em Deus. É a fé que se abalou até morrer, que não consegue se sustentar diante de uma situação, de uma circunstância difícil. Isso é a murmuração. Agora a lamentação é o oposto, ela começa com louvor, ela é acompanhada de fé, mas ela expressa a indagação, o questionamento, os dilemas, as tristezas e as angústias que todos nós passamos. É a expressão do sentimento de dúvida, para depois se reafirmar a fé e a confiança. É por isso que você pega o Salmo e Davi está dizendo: Senhor, eu lamento, o meu leito está em lágrimas, e dali a pouco ele diz assim: mas eu louvo ao Senhor, e eu adoro o teu nome. Porque o que ele está fazendo? Ele não está murmurando, ele está expressando os sentimentos do seu coração, ele está abrindo o coração porque ele tem fé em Deus, e ele não quer perder essa fé, ele não quer que seu coração se afaste de Deus, então ele lamenta para poder expressar isso diante de Deus e realinhar o seu coração com Deus. O murmurador não faz isso, o murmurador reclama, blasfema contra Deus, xinga a Deus, e abandona a sua fé, ele abusa. Não, quem lamenta não faz isso. O que lamenta, ele tem fé, só que ele tem um coração aberto para se expressar a Deus, exatamente porque ele não quer perder a fé, porque ele não quer perder a crença, porque ele não quer perder a esperança, então ele lamenta, porque para a pessoa que conhece Deus não há ocultamento dos questionamentos. Todos nós temos dúvidas, perguntas, indagações. Quantas vezes eu converso com os irmãos dizem: pastor, mas eu estou fazendo tudo certo, o melhor tempo da minha vida com Deus, por que isso está dando errado? Tudo bem, não é errado você lamentar isso diante de Deus. Eu não tenho todas as respostas para você, mas uma coisa você precisa entender: Deus não é utilitarista. A gente não anda com Deus porque as coisas funcionam, a gente anda com Deus porque Ele é Deus. E aí eu poderia dar tantas outras palavras para você nesse sentido, mas eu queria que você entendesse que Deus não tem nenhum problema que você questione, que você expresse a Ele os seus sentimentos de dúvida, as suas indagações, os seus dilemas. Por que eu quero fazer o que é certo e acabo fazendo o que é errado? Porque você abre o seu coração, mas você faz isso numa dimensão de fé, para reafirmar a sua confiança em Deus. Ali existe uma sincera indagação, porque você quer alinhar o seu coração com Deus. Não é um abandono da fé, mas uma expressão dos sentimentos para que você permaneça na fé. Você entende a diferença? A lamentação é a coexistência da fé com o dilema. A fé caminha com o dilema, com a dúvida. E aí vem a lamentação: poxa, por que isso aconteceu? Não há nada errado de um pai, uma mãe chorar a perda de um filho, ou os pais, ou os filhos chorarem a perda dos seus pais, ou você chorar uma tragédia no seu casamento, ou uma perca financeira, ou a empresa que faliu. Não há nada errado sobre isso. Deus não tem nenhum problema de ouvir as suas dores, por isso tem um livro todo de lamentação na Bíblia. Agora, que você faça isso na dimensão de que você conhece quem Deus é e que você quer se manter na fé. Por isso não há nada oculto no teu coração, você não está escondendo nada dos sentimentos que estão vindo diante de você, diante das circunstâncias que você não compreende, diante daquilo que está no seu coração que você não consegue explicar. Às vezes eu converso com pessoas dizem assim: pastor, eu não sei, eu não consigo explicar, eu estou bem de saúde, o casamento está bom, a gente tem dinheiro no banco, mas eu não quero levantar de manhã, eu não tenho ânimo,
eu não quero mais viver, e eu não consigo explicar isso. Eu tenho fé em Deus, eu creio que Ele existe, eu sei que Ele é o meu Deus, mas eu não consigo explicar. Não há problema nenhum você colocar isso diante de Deus, e é diante dEle que é o lugar certo, de você abrir o coração, para que você alinhe esse seu coração com o coração de Deus. Uma coisa importante da lamentação, como a gente vê, é que ela está presente em toda a Bíblia, e uma das coisas interessantes que às vezes as pessoas confundem como um texto sapiensal, de sabedoria, mas não é. Não existe uma estrutura racional na lamentação. Você não está querendo racionalizar o teu sentimento, você só quer expressar o seu sentimento. A lamentação é o movimento do coração, não é da razão especulativa, é uma atitude de piedade, de uma fé simples, Não se quer criar uma estrutura como no pensamento moderno, não, é simplesmente expressão dos sentimentos. Irmãos, se nós fizéssemos isso muito mais diante de Deus, como o profeta Jeremias fez, como Davi fez, como Jesus fez, nós não estaríamos tão doentes nas nossas emoções, nos lamentos da nossa vida. O lamento às vezes chega até perto da acusação, de uma acusação, mas na verdade é uma invocação, é a busca da face de Deus na oração, na súplica, que acontece com uma fé consciente do dilema, mas que afirma sua confiança no Senhor. Uma lamentação é um ato íntimo da pessoa com Deus, e é por isso que Deus respeita, e é por isso que estão registradas na Bíblia. Queria destacar isso para você, porque quando nós olhamos Jeremias escrevendo um livro só sobre isso, com exceção da parte do capítulo 3, em que ele fala da esperança, a gente fica, mas como que esse cara está escrevendo? Ele não era um profeta de Deus? Como que ele passou por tudo isso? Como que ele está escrevendo isso? Exatamente, porque ele está abrindo o coração, porque ele tem fé num Deus que tem propósito em todas as coisas, porque Ele quer alinhar o seu coração. E se você está aqui nessa manhã e tem dilema, tem dor, tem angústia, se você está aqui nessa manhã e tem coisas no seu coração que você não consegue explicar, abra para Deus, lamente diante de Deus, coloque diante de Deus. Talvez você vai escrever um salmo, escreva e conclua com louvor, escreva e reafirme a sua fé e a sua confiança num Deus que age em todas as suas indagações e dilemas. Faça isso, você vai ver que teu coração vai ser aliviado, a presença de Deus vai te envolver. Segunda coisa que eu queria dizer nessa manhã, nessa reflexão, é que nós precisamos lembrar para viver. Lembrar para viver. Como eu disse, nós temos essa habilidade dada por Deus, e nós precisamos disso. Precisamos lembrar das nossas conquistas e até dos nossos erros, para a gente continuar vivendo nessa vida. Você já pensou uma criança que põe o dedo na tomada, sente a dor, e ela não se lembra daquilo, e depois ela vai colocar o dedo na tomada de novo, no outro dia ela de novo? Não, nós devemos lembrar, lembramos para viver. Agora, algo especial que Jeremias afirma aqui, é que lembramos para viver de fato, com significado no meio da dor, da tragédia, das circunstâncias mais difíceis que podemos enfrentar nesse mundo, nesta vida. Olha o que ele diz no verso 21, ele diz: lembro-me também do que pode dar-me esperança. Nos versos anteriores ele disse: eu me lembro da dor, da angústia, a minha alma desfalece, mas ele diz: eu também lembro do que me dá esperança. Eu lembro daquilo que anima o meu coração, eu me lembro daquilo que me fortalece, eu me lembro daquilo que abre os meus olhos diante das atrocidades da vida, eu me lembro também, eu alimento. Aqui realmente, literalmente significa fazer voltar ao coração, o termo em hebraico. Eu faço voltar ao coração aquilo que me dá esperança. Por quê? Porque todos os dias o meu coração é bombardeado com coisas negativas, pessimistas, de doença, de fora de Deus, fora do projeto, todos os dias, e eu tenho que trazer ao meu coração aquilo que me dá esperança. Eu tenho que decidir o que vai entrar nesse coração, eu tenho que decidir aquilo que vai ocupar a minha mente. Eu não vou ser dirigido pelos meus sentimentos, pelas emoções que as circunstâncias tanto afligem, mas eu vou dirigir aquilo que entra na minha mente e coração. Acho que foi no ano passado, começo do ano passado, aconteceu uma situação interessante comigo. Já deve ter acontecido com você, pai. Meus filhos, tem diferença de 5 anos um do outro, e aí sempre o Lucas sai sozinho, né? Claro, já um jovem, volta mais tarde, e a gente sempre tem que confiar em Deus. Eu não sei se você é aquele tipo de pai e mãe que fica preocupado quando o filho sai, né? Mas deve ficar. E aí aconteceu uma coisa interessante, às vezes a Juliana sai, vai para algum lugar também, mas acho que foi no começo do ano passado, foi a primeira vez que os dois saíram juntos. Eles saíram juntos para comer, depois do culto de sábado. E aí, eu queria deitar porque eu estava cansado, eu tinha que acordar bem cedo por causa dos cultos no domingo, e a hora que eu deitei minha cabeça no travesseiro, começou a ouvir pensamentos. Comecei a pensar assim: nossa, se esses dois estão comendo lá, eles iam na praça do aeroporto falar,
Se eles estão comendo lá alguma coisa e chega um bandido e dá tiro nos dois, eu perco os 2 filhos numa noite só. Olha o que eu comecei a pensar. Eu falei, e se eles estão indo no carro e de repente vem um carro com motorista embriagado e bate de cheio neles e os 2 morrem? Eu falei, se morresse um só? Não, mas os 2? Até isso eu pensei, até isso eu fiquei pensando. Tua cabeça passa essas coisas também, não? Você começa a pensar, e aí aquele soninho gostoso que eu estava cansado, aquele soninho foi embora. Eu falei, mas que raiva de mim mesmo. Aí eu comecei a pensar nisso, e aí vem todo tipo de pensamento, gente, todo tipo. Não, e se bate e fica paralítico, e se não sei o quê. Cara, a cabeça voou. Primeira vez que eles saíram juntos, eu falei, meu Deus, filho crescido, trabalho dobrado, já dizia minha avó, né? Aí, teve um momento que eu falei assim, não, eu não vou pensar nisso. Eles pertencem a Deus, eles não são meus, pertencem ao Senhor. Senhor, Tu és o nosso Deus, eu não vou perder mais nem um minuto de sono aqui, eu vou orar ao Senhor. E eu comecei a orar, Deus, eles são Teus, o Senhor tem um plano para a vida deles, eu não sei tudo, mas eu creio que é um plano muito bom. Eles pertencem ao Senhor, eles estão nas Suas mãos. Eu vou dormir agora, e eu vou dormir descansado, no Teu cuidado, na Tua proteção, na Tua fidelidade, no Teu amor por eles. Irmãos, dormir igual uma criança, porque eu não quero ficar perdendo noite de sono pensando besteira, pensando em sofrendo com coisas que são hipotéticas, que são alimentadas por circunstâncias, por notícias, ou por meu próprio coração, que não confia no cuidado de Deus. Eu e você podemos fazer isso. Eu vou me lembrar daquilo que me dá esperança. Eu vou deitar a minha cabeça no travesseiro, eu vou lembrar da fidelidade de Deus, que eu tenho agora quase 50 anos, e eu já fui para tanto lugar de noite e de madrugada, e Deus sempre cuidou de mim, e Ele vai cuidar dos meus filhos, muito mais, porque naquela época eu nem pertencia a Jesus, e hoje eles pertencem a Cristo. Eu vou orar. Isso significa que não pode acontecer uma tragédia comigo, com você? Claro, pode acontecer com qualquer um, mas nós vamos orar, e nós vamos confiar que Deus tem o melhor. Nós não vamos alimentar nossa mente e o nosso coração com coisas que vão destruir nosso sono, nossa alegria, que vão roubar a nossa paz. Poxa, eu converso com homens que estão vivendo dilema profissional, emprego. Puxa, às vezes eu atendo o cara está quebrado, o cara só alimenta coisa que não vai dar certo. Eu comecei isso, não deu certo, comecei aquilo, não deu certo, eu fui para tal emprego, não deu certo. Meu Deus do céu, muda a chave, lembra daquilo que te dá esperança. Converso com mulheres que falam de si mesmas, falam do casamento. Meu Deus, é uma cantiga de murmuração. Não, a gente pode lamentar, mas coloca louvor nisso, coloca atitude de esperança, dirige a sua mente para aquilo que Deus pode fazer, confia nele, opera o melhor no seu coração, porque Deus é esse Deus presente e fiel. Nenhum de nós aqui viveu o que Jeremias viveu, nenhum de nós tem vivido o que ele viveu. Claro que a dor de cada um é a dor de cada um, mas por favor, se Jeremias pôde escrever isso aqui, e pôde nutrir no coração dele esperança, eu e você também podemos, diante de qualquer circunstância. Lembrar para viver. É interessante que a lembrança ela é um grande ministério. Pedro e Paulo escreveram epístolas, falando que essas epístolas estavam sendo escritas para que os irmãos se lembrassem de Deus, e não esquecessem das suas promessas. Pedro disse isso na carta de 2 Pedro, Paulo disse isso na carta aos Romanos. Ou seja, lembrar é um ministério, lembrar para viver. Eu preciso me lembrar das promessas de Deus, eu preciso me lembrar de quem Deus é, eu preciso me lembrar do que Ele faz, eu preciso lembrar do que Ele diz para mim, do que Ele já disse, do que Ele vai dizer, eu preciso lembrar da sua soberania, da sua glória. Neemias, quando o povo está desanimado, não quer reconstruir mais os muros, ele diz, vamos lembrar de quão grande e temível é o nosso Deus, gente, vamos lá galera, não vamos parar no meio do caminho não. E a galera abraça, e o muro é terminado, e o milagre acontece. Nós devemos lembrar para viver. É claro que o maior ajudador para nos lembrarmos das promessas de Deus é o Espírito Santo, conforme Jesus diz em João 14, 26, que Ele nos lembre de tudo que Ele disse, que Ele nos guia toda a verdade. Mas eu e você temos essa capacidade dada por Deus, eu e você somos responsáveis por aquilo que nutrimos na nossa mente e no nosso coração. E eu vejo que muitas vezes as pessoas estão vivendo uma redoma de pensamentos negativos e destrutivos. Um autor muito conhecido, Norman Vincent Peale, ele conta que ele foi fazer uma visita em Hong Kong, e ele chegou para visitar um estúdio de tatuagens,
E ele foi vendo as tatuagens que tinham lá tal, e tinha uma escrita assim: nascido para perder. Aí ele perguntou para o cara, ele falou: mas tem alguém que tatua no corpo, nascido para perder? E o tatuador falou: tem, várias pessoas. Aí ele falou: mas como que pode isso? Aí o tatuador, em Hong Kong, o tatuador disse assim: é porque eles já tatuaram na mente. Eles já tatuaram na mente. Você entende? Muitos de nós tatuamos na nossa mente coisas destrutivas, fora do propósito de Deus para nós. Se você não mantém uma atitude de fé perante a vida, não alimenta a sua mente com o que lhe dá esperança, você vai sabotar a você mesmo, com pensamentos negativos e sentimentos de inferioridade. Há muita literatura hoje falando sobre a autossabotagem. Você vai sabotar o propósito de Deus na tua vida, o teu potencial. Você vai, sobretudo, sabotar o que Deus quer realizar em você e através de você. Por isso eu acho que a palavra de Jeremias aqui é tão atual. Há uma enorme diferença, irmãos, entre uma pessoa ter um problema grande e a pessoa que faz um problema grande. Você conhece tantas pessoas, o problema não é tão grande, mas ela pensa tanto naquilo que o problema se torna enorme, intransponível, invencível. Ela não tem nenhuma perspectiva para enfrentar aquilo, porque ela tem até um grande problema, mas ela faz esse problema muito maior. Muitas pessoas estão sofrendo com problemas irreais, o problema não existe, mas ela pensa tanto naquilo. Quantas vezes já atendi pessoas: não, é porque o fulano me ofendeu, ele não olhou para mim, ele não me cumprimentou, e ela cria toda uma rede de pensamentos e sentimentos em relação àquela pessoa, que ela está com ódio daquela pessoa, sem nunca aquilo ter realmente acontecido. É um problema irreal, que ela criou, que ela alimentou no seu coração, no seu pensamento. Quantas vezes eu e você vivemos isso? Os problemas às vezes nem aconteceram e nós já estamos alimentando pensamentos destrutivos e negativos quanto a essas circunstâncias hipotéticas, coisas que talvez nós sentimos, nós não vimos direito, a pessoa não viu direito, não era propósito, não era nada, mas a gente alimenta. Quantas pessoas alimentando pequenas coisas que se tornam tão grandes nas suas vidas, elas sofrem, elas adoecem com aquilo. E Jeremias diz assim: não, eu vou me lembrar daquilo que dá esperança. Ainda que tenhamos problemas reais, irmãos, e todos nós temos, o que realmente importa não é o que acontece a mim ou a você, mas é o que acontece em mim, é o que acontece dentro de você ao enfrentar esses problemas. E Jeremias nos lembra que a gente tem que nutrir o coração com aquilo que dá esperança. Eu não estou falando aqui de otimismo. Otimismo é diferente de fé. Otimismo é uma atitude que pode ser até positiva na vida, que tem seu benefício, mas é vago. É a crença no acaso, na probabilidade de acontecer algo bom. Não, a fé cristã não é isso. É a crença em Deus, fundamentada na sua palavra. É você tomar posse das promessas de um Deus que é fiel e sempre cumpre o que diz. É muito diferente do que eu estou falando aqui. É muito mais do que isso. É você viver a vida com atitude de fé e de esperança no seu coração, porque nossa esperança é Cristo e ela nunca morre. O Evangelho não nos ensina a força do pensamento positivo, mas o Evangelho nos ensina sobre o poder de Deus, a grandeza de Deus, e como a nossa fé nele faz toda a diferença na nossa vida, e na forma como nós vivemos, lidamos com os nossos pensamentos e emoções. E eu quero terminando então com a esperança, porque é essa esperança que tem que estar no nosso coração. Quando Jeremias ele diz: eu trago a memória que me dá esperança, olha as palavras que saem como resposta a isso. Ele diz no verso 24: eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porém minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É verdade, ele está vivendo um caos, mas ele não esquece das promessas. Deus havia dito que aquele cativeiro iria durar 70 anos, e Deus iria restaurar a nação de Israel. Ele não perde o foco nas promessas de Deus, ele se lembra: Deus é minha porção, Ele é o meu recurso, Ele é o que eu tenho, é o meu tesouro, Ele é o meu Deus, e a minha esperança está nele, é o meu Deus. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Como já mencionei, as 4 vezes que a palavra esperança aparece nesse livro estão no capítulo 3. Ele é bom para aqueles que o buscam, Ele é bom. Como é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Esperar tranquilo. Quantos de nós aqui conseguimos esperar tranquilo, irmãos? Quantos de nós conseguimos essa capacidade no meio de circunstâncias desastrosas, contrárias? Esperar tranquilo, porque nossa esperança está nele.
É isso que Jeremias nos ensina aqui. E eu queria dizer assim para você que, conforme nós vemos no relato do capítulo 3 de Jeremias, essa esperança ela tem vários momentos. Porque se você está lendo o texto, eu sugiro que você leia na sua casa o capítulo 3 inteiro, você vai ver que ele fala de uma esperança perdida. Ele fala, Israel perdeu a esperança. E ele personifica a nação aqui nos seus sentimentos. Ele diz, perdemos a esperança. Depois ele fala dessa esperança encontrada, que é o texto que nós estamos lendo. Mas se você segue o texto no capítulo 3, ele questiona a esperança de novo. O que nós entendemos aqui na experiência de Jeremias, tão sincera e registrada na Bíblia com um propósito, é que a esperança ela tem vários momentos. É normal você chegar aqui num culto e dizer assim, eu perdi a esperança, pastor. Perdi a esperança. Isso acontece com todo mundo. Mas é normal também que essa esperança deve ser na experiência do cristão, porque somos alimentados pela palavra e movidos pelo Espírito de Deus, que essa esperança retorne. É normal que você passe por um outro momento que você vai questionar se essa esperança é verdadeira ou não. Isso é normal no coração humano. Mas nós vivemos esses pontos de esperança para que cada vez a nossa fé seja amadurecida, que o nosso coração esteja firmado no que Deus tem para nós, e a gente cresça na presença de Deus, à semelhança de Jesus. Os nossos músculos espirituais vão sendo desenvolvidos nesses dilemas com a esperança. Então, se você acorda amanhã, segunda-feira, com tanto pepino para resolver, e a tua esperança está perdida, não se sufoque nisso, não se afunde nela, reencontre a esperança, traga à memória o que te dá esperança. Talvez no final do dia a tua esperança vai ser questionada por uma outra coisa que aconteceu, porque você já viveu isso. Puxa, pastor, eu estava tão cheio de esperança, mas de novo aconteceu isso. Estava tão cheio de esperança, estava dando tudo certo, mas aí eu recebi tal notícia. Ok, você está questionando a esperança de novo? Retorne o seu coração, traga novamente a memória que te dá esperança. E eu queria então terminar dizendo que existem dois fundamentos para essa esperança bíblica que nós vemos em todo o contexto bíblico e vemos com Jeremias. Primeiro, é a esperança na presença imediata de Deus. Jeremias tem a esperança, o fundamento da esperança é a presença de Deus que está ali, no meio do caos, da tragédia, da dor. E é por isso que ele usa expressões que eu e você cantamos em muitas músicas, muitos de nós já memorizamos esse texto, porque ele diz assim, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Então ele expressa aqui três coisas a respeito da presença imediata de Deus com ele. Primeiro, o seu grande amor. Ele diz, é por seu amor que eu não fui consumido, pelo desespero, pela desesperança, pela morte, é o seu amor, que Deus ama. Deus em essência é amor. E Jeremias relembra isso, espera aí, minha esperança está fundamentada na presença imediata de Deus. Deus está aqui, o amor dele é real, eu tenho desfrutado do amor dele, é por isso que eu não fui consumido. Segundo, ele exalta as misericórdias, ele diz, suas misericórdias são inesgotáveis, não tem fim, elas se renovam a cada manhã. Misericórdia é Deus agir com cordialidade para o nosso estado de miséria, está muito ligado à compaixão, é Deus ter misericórdia e não dar aquilo que nós merecemos de fato, que é o inferno, o juízo, mas Deus tem misericórdia de nós, Ele acalenta o nosso coração, e Jeremias diz assim, a misericórdia de Deus não tem fim, a minha esperança está fundamentada na presença imediata de Deus, no seu grande amor, e nas suas misericórdias que não têm fim, porque elas se renovam a cada manhã, aleluia, amém irmãos? Renova a cada manhã. Ele diz, e na sua fidelidade, porque ele diz, grande é a tua fidelidade. O Deus da Bíblia não falha, é o Deus que cumpre todas as suas promessas, é o Deus cujos planos nunca podem ser frustrados, de acordo com Jó capítulo 42, nunca podem ser frustrados, aleluia. Deus é o Deus do impossível, o Deus que não pode mentir e nem ser infiel. Esse é o Deus que deseja cuidar de você, que deseja operar em sua vida o seu plano redentor, assim como fez na nação de Israel. É o Deus que tem poder e amor ilimitados e que por isso tem capacidade para fazer o melhor e cumprir todas as suas boas promessas em nossas vidas, como Josué escreveu no último capítulo do seu livro. Você pode crer, você pode confiar no Senhor, você pode desfrutar da presença do Senhor Deus Todo-Poderoso hoje, a cada dia da sua vida, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Aleluia. Posso ouvir um aleluia, irmão? Amém? Isso empolga você ou não? Isso alimenta a sua fé ou não? Isso é palavra de Deus para o seu coração ou não? É esperança. O fundamento da esperança é a presença imediata de Deus, expressa no seu grande amor, nas suas misericórdias e na sua fidelidade.
Agora tem um segundo fundamento a nossa esperança, e o segundo fundamento é o propósito último de Deus. Não só a presença de Deus imediata, no dia a dia com a gente, mas quando eu e você nos lembramos do propósito último de Deus. Jeremias, ele nutria no coração, os 70 anos que o cativeiro ia terminar, que Deus ia restaurar a nação de Israel. Ele via lá na frente, ele via um futuro, e quem tem esperança sempre tem perspectiva de futuro. Agora, todos nós aqui ainda vemos além. Nós vemos o grande dia, quando Jesus retornará, ele voltará, tão certo como ele veio a primeira vez, e morreu pelos nossos pecados, ele voltará a buscar o seu povo. Nós vemos aquele grande dia, em que toda lágrima será enxugada. Nossos olhos estão no propósito último de Deus, na vitória final sobre a morte e o poder do pecado. A história já tem um fim, irmão e irmã, e mesmo que nós enfrentemos dores nessa vida, ainda que se Jesus não voltar antes, todos nós iremos padecer com a morte, ainda que vamos ver, sim, todos nós vamos ver a morte de entes queridos, né? Ainda que passemos por isso, por essas dores todas que afligem toda a humanidade, irmãos, nós temos uma esperança fundamentada em algo muito maior do que essa vida. Ela transcende essa vida, é o propósito último de Deus. E eu quero lembrar só o texto, não preciso falar muito disso para você, mas é o texto que Deus renova no meu coração, de Apocalipse 21, verso 3 a 7, onde João, vendo o quadro final da história, o propósito último de Deus consumado, ele escreve: ouviu uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo, a morada de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, eles serão o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Este é o quadro final, propósito último de Deus se cumprindo, estaremos com ele para sempre, por toda a eternidade. Irmão, qualquer luta, Paulo diz assim, que a leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Nada que vivemos aqui é comparado com o que nós viveremos com Deus eternamente. Nenhuma dor, nenhuma tragédia, nenhuma angústia, nenhuma tristeza, nenhuma decepção na sua vida pode afetar o propósito último de Deus. E se você crê nele, confia. Se você alimenta o seu coração com aquilo que te dá esperança e vive nessa esperança cada dia, essa esperança não será frustrada, jamais decepcionará, porque ela se cumprirá plenamente com a volta de Cristo, nosso Senhor e Salvador.